A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Max e meu intuito hoje é guiar você por esse novo estudo, o desejo pela eternidade. O mistério da vida. O homem sempre desejou buscar entender o mistério da vida. Fica comigo que o estudo hoje tá misterioso, hein? E antes de começar esse estudo, eu precisaria agradecer você que nos assiste aí, você que é fruto do nosso trabalho, né, da nossa dedicação. Eu tenho recebido testemunhos lindos, toda semana, testemunhos de pessoas que têm sido edificadas pelos nossos estudos. Lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos tem muito mais estudos, os irmãos podem baixar todos os e-books, são gratuitos. O nosso intuito é deixar nossa plataforma o quanto a gente puder, o 100% dela gratuito para que vocês possam ser edificados. Queria agradecer o irmão Ramon, obrigado pela dica do café, meu irmão, tem sido uma bênção. Tem alguns irmãos que me chamam às vezes em particular e a gente acaba trocando um pouco de ideias. Quero agradecer o irmão Wesleyano, o irmão Wesley, uma bênção esse irmão na nossa vida também, o irmão Anderson lá do Tabernáculo. Tem tantos outros irmãos que têm carinho especial por nós, Celiano, esse abençoado que está com a gente toda semana também. Então eu queria agradecer vocês. Nós estamos há apenas 5 semanas no canal do YouTube e já passamos de 1000 inscritos e agora sabe lá Deus o nosso limite, né? A gente está subindo bastante, graças a Deus, nosso site, 5.000 downloads todo mês, disparo de 2.000 newsletters por semana, os estudos, quase 2.000 pessoas estudando com a gente no WhatsApp pelo celular, então tem sido uma bênção e eu fico muito feliz porque o YouTube está decolando, isso graças a você. Então, no final desse estudo, se você gostar do que você vê aqui, manda esse canal para outras pessoas, vamos abençoar outras vidas, vamos edificar outras pessoas. Edificando as pessoas, a gente está edificando o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, esse corpo misterioso que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, vamos lá para o estudo agora. Vamos lá, vamos começar esse estudo? O desejo pela eternidade, aqui em cima, ó, a busca do homem em entender o mistério da vida. Desde os nossos primórdios, os nossos antepassados, nossos pais e avós, a gente sempre comentou o que acontece após a vida, né? E na vida, qual o significado e objetivo da nossa vida? E se a gente morre, para onde a gente vai? Então essas são perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje à luz da palavra de Deus, amém? A eternidade foi colocada por Deus no coração do homem. Tem um versículo lá em Eclesiastes 3:11 que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Então quem colocou a eternidade no coração do homem? Deus. E as pessoas vivem o quê? Buscando a satisfação e o seu prazer numa vida passageira. E tem pessoas que às vezes viajam, compram coisas, se envolvem na mais alta classe da sociedade e de repente sente um vazio dentro de si. Ela fala assim, esse não é meu propósito, não foi para isso que eu nasci. Então ela busca incessantemente esse mistério da vida e esse mistério da morte, mas ela não tem respostas. A Bíblia responde tudo, tá? E por que o homem então se afasta das Escrituras? Porque as Escrituras têm as leis morais de Deus. Então assim, para eu me aproximar de Deus, eu preciso romper com aquela minha vida que o mundo me deu, né? Aquelas práticas, vamos dizer assim, maliciosas e pecaminosas. E o pecado, por ser gostoso, a gente prefere então afastar Deus da nossa vida e a gente prefere ficar com as coisas do mundo, né? Olha lá, o homem sabe que após a morte ele não finda e por isso ele busca incansavelmente respostas pela vida e a morte. Essa crença já é antiga, lembra dos egípcios? Eles, por exemplo, acreditavam que sendo enterrados com seus bens, eles se tornariam a existência novamente com seus tesouros, os seus servos, etc. Então isso já é uma coisa que vem muito tempo atrás, né? O Dr. Rodrigo Silva fala que nos traços cuneiformes, né, desenhos em pedras, quando eles trabalham nessa parte de arqueologia, né, que eles escavam e vão encontrando as riquezas da antiguidade, eles dizem que tem muitos desenhos mesmo nas pedras mostrando, né, do homem, mostrando que existiu uma primeira mulher chamada Iva, um primeiro homem chamado Adam, e é muito legal isso. Se você for estudar, depois fica aqui a dica de um canal bacana, que é o canal do Dr. Rodrigo Silva, né, de arqueologia, amém? Vamos aqui então agora, a separação do corpo. O que é a morte, irmão? Vamos contextualizar aqui. A morte é a separação abrupta da alma com esse corpo físico, esse corpo metafísico, como a gente conhece ele. Porque a gente tem que parar e pensar uma coisa. Nós temos uma visão muito cartesiana, de Descartes, se eu não me engano, século XIV ou XVI, que nos ensina a medir altura, largura e profundidade. Então tudo que a gente vê é muito metafísico, ele é palpável, precisa ser palpável. E a alma, ela não é uma coisa palpável, né? Então assim, quando a gente
separa do nosso corpo, existe a morte, né? O corpo vai para a sepultura e o espírito volta a Deus que o deu. Nós vamos chegar nesse versículo logo mais à frente. Então essa separação abrupta significa morte, essa saída desse corpo repentinamente. Tem um rabino, eu já esqueci o nome dele, que ele diz que na verdade o corpo é invólucro da alma. Talvez esse seja a melhor definição, né? Até não é à toa que os judeus são pessoas muito mais entendidas do que nós. Então esse corpo que nós temos é local de habitação da nossa alma. Aí a gente já começa a entender porque Paulo fala assim: eu peço, eu rogo-vos, irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, vós sois templos do Espírito Santo. Cara, se a gente habita nesse corpo, eu não quero chegar no final do dia, por exemplo, na minha cama, lá no meu quarto, onde eu gosto, né, de ficar, de habitar ali à noite com a minha esposa, e tá tudo sujo, tudo bagunçado, não sinto nem prazer de deitar naquela cama, mas quando eu abro a porta do quarto e eu vejo ali que passou, a minha esposa passou por ali, ou a empregada passou ali, deixou tudo bonitinho, tudo limpinho, que prazer delicioso chegar e repousar naquele lugar. Esse é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. O nosso corpo é um local de habitação, a gente tem que manter nosso corpo limpo, nosso corpo higienizado, né? Nossa mente, nosso espírito, para habitar dentro do nosso corpo, tem que estar habitando num corpo sem pecado, sem mácula, e é isso que Deus fala pra gente. Sede santos, porque eu também sou santo. Amém? Então eu falo aqui, ó, as grandes tribulações que nós temos nessa vida, as intempéries, os problemas dessa vida são oportunidades que nós temos para mudar a nossa vida, para moldar a nossa vida. Saiba que Deus está moldando a sua vida para a eternidade, meu irmão. Amém? Olha lá. Após a queda do homem, a Bíblia nos mostra que após a queda do homem, essa habitação passou a ser uma habitação passageira e, portanto, não mais o corpo final daquilo que havemos de nos tornar. Ó. Em Apocalipse 21, 9, 27, mostra a habitação final dos homens que com Deus andarem, a nova Jerusalém, a habitação final do homem agora restaurada e também revestida de toda a glória do Pai. Essa é a nossa nova habitação. É para lá que nós estamos indo, meu irmão. É para lá que nós devemos mirar. Por isso que Cristo fala assim, olha, não junteis tesouros nesse mundo. O que ele está dizendo para você? Cuidado com aquilo que você faz, porque esse mundo é passageiro. Cuidado com o seu corpo, meu irmão. Seu corpo é passageiro, tá? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Eu acordo 6 horas da manhã para ir malhar, porque eu tenho 8 horas, eu tenho atividade, eu trabalho, né? E eu sei, eu gravo os vídeos do Papo com Deus, eu tento não ficar até meia-noite, 1, 2 horas da manhã sempre, porque isso vai cansar o meu corpo. Vai me fadigar, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu me alimento, com o que eu faço, com o que eu vejo, com o que eu toco, né? E tudo isso é a administração bem do nosso corpo. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não mais seremos capazes de pecar. Então assim, nós não pecaremos mais, teremos um corpo incorruptível, revestido da glória do Pai. A nova Jerusalém que descia do céu, ela estava adornada, revestida de pedras preciosas, símbolo das riquezas e as virtudes de Deus em nós. Amém? Nosso corpo é uma habitação passageira. Então Salomão, o homem mais sábio que a terra já viu, chega a declarar 25 vezes, olha isso, só no livro de Eclesiastes, que o que o homem faz debaixo do sol é correr atrás do vento. Eclesiastes 1,14 é um bom exemplo disso. As conclusões mais importantes de Salomão não se limitavam às experiências debaixo do sol, pois ele percebeu a importância de olhar para cima e achar o sentido e satisfação na vida com Deus. Jó diz a mesma coisa, da mesma forma que a nuvem se desfaz, o homem que desce à sepultura jamais poderá voltar a ela. Jó também fala, eu acho que em Jó fala uma coisa, o homem faz planos, mas quando ele desce à sepultura, todos os seus planos foram mortos, foram findados com ele. Então eu tô aqui, né, eu tô ansiando, fazendo projetos e planos futuros, mas se eu descer a sepultura hoje, acabou todos os meus planos, acabou toda a minha vida. Então às vezes a gente investe a nossa energia, nosso esforço, o nosso trabalho, toda uma vida em cima de um projeto, e quando a gente morre, esse projeto morre junto com a gente. Então a gente tem que entender que a gente tem que moldar a nossa vida para a eternidade. Deus está querendo moldar o seu caráter, irmão, o meu caráter para a eternidade. A cada tribulação, a cada problema, pensa assim, numa grande oportunidade que Deus está me dando para moldar o meu caráter para a eternidade. Amém? Vamos lá aqui. Há uma passagem bíblica que nos ensina a fazer um pedido a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. O salmista nos desperta para termos inteligência em administrar os nossos dias sobre a terra e assim não desperdiçar o tempo de vida que Deus nos deu. Pelo que estudamos até aqui, algo já ficou claro. Esse corpo é algo findável, então não devo colocar toda a minha esperança e energia nesse corpo. Pessoas gastam tudo que têm
para sua beleza e validade, acumulam riquezas e patrimônios aqui em cima, ó, como se fossem viver eternamente essa vida aí nesse corpo corruptível. É isso que nós estamos falando aqui já há um tempo, né? Vamos colocar um pouquinho para cá e já vamos dar uma avançada aqui, ó. Agora a gente vai começar um tema espinhoso, eu espero que você preste bem atenção. Nós temos um outro vídeo no nosso canal que completa esse estudo aqui, que é inferno, para onde vai a alma, para onde vai a nossa alma quando nós morremos, tá? Então vamos lá, vamos começar nesse estudo aqui, ó. E quando morremos, para onde vai a nossa alma? Hades, local de habitação das almas daqueles que desencarnam dos seus corpos. Olha, irmão, eu não sou espírita, tá? Tô deixando claro aqui, eu tenho uma mulher aqui se levantando e tal. Eu já tirei essa mulher do estudo, já coloquei outra coisa, mas não sei por que eu acabei deixando essa mulher aqui, que é o sopro de vida de Deus, que Deus deu ao homem, né? Eu vou até colocar aqui em cima, ó, o que é fôlego, tá? Fôlego em hebraico é uma palavra neshma, tá? Respiração, espírito, fôlego, referindo-se a Deus, sempre referindo-se a Deus. Tudo que respira, né? Tem até um salmo que fala, todo que respira louve o Senhor, todo ser que respira louve o Senhor. Então, é quando o fôlego de vida sai do homem, tá? Deixar claro isso aí para depois os irmãos não ficarem me criticando. Então, para onde vai a nossa alma quando nós morremos? Vai para o Hades. Quando morremos, nosso corpo volta ao pó e é enterrado e nosso espírito torna a Deus. Está lá em Eclesiastes. Cristo afirma que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está fazendo essa passagem aqui, lá naquele trecho, quando ele está voltando para ressuscitar Lázaro, tá? A irmã de Lázaro fala, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fala, ó, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Tá bom? Então vamos lá. Essa passagem trata da morte de Lázaro e de um diálogo muito interessante. Ali mostra que os judeus acreditavam na ressurreição do último dia. Jesus ressuscita Lázaro e ali fica um sinal de que o Hades guarda a alma daqueles que morrem. Jesus, ao ressuscitar, diz para Maria, não me detenhas, pois ainda não subi ao meu Pai. Então, para onde foi a alma de Jesus? Aqui fica claro que Jesus não tinha ascendido aos céus. Por isso que ele fala para Maria, não me toques, porque eu ainda não subi a meu Pai. Ué, então para onde Jesus ficou? 3 dias e 3 noites. Desceu ao Hades, ao mundo dos mortos. Veja o que o Senhor disse, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Jesus falou com suas próprias palavras. Olha aqui, ó, quando Jesus morre, ele pregou nas regiões mais baixas da terra. Esse local é o Hades, 1 Pedro 18:19. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente abrir a Bíblia. Pronto, estou abrindo a Bíblia aqui. Então, 1 de Pedro 3, 18 e 19. Né? Deixa eu ver aqui. 18 e 19. Então, vamos ver o que 1 de Pedro fala. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados dos justos e injustos para conduzi-los a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, o qual também pregou aos espíritos em prisão. Então, Pedro fala que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Fica claro aqui pra gente, ó. Aí agora aqui em Mateus 11:20, ó, passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Jesus está dando um alerta para as pessoas que não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco, sinônimo de humildade, pano de saco. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Olha só que ele fala de Cafarnaum. Ele morou na casa de Pedro durante muito tempo. Ele ia pousar na casa de Pedro. Eu estive em Jerusalém. A casa de Pedro é algo fantástico. Foi uma das primeiras igrejas, né? Porque os quartos eram quadrados, as paredes foram quebradas e ela é toda arredondada, assim. É muito legal. Parece uma assembleia. Casa de Pedro. Muito legal mesmo. Aí ele fala aqui, ó. Tu, Cafarnaum, cidade de Pedro, onde Jesus ficava. Tu, Cafarnaum, elevar-te porventura até os céus, você vai subir até o céu, ele está falando, descerás até o inferno. Olha o que Jesus está falando. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Jesus está falando assim, você vai descer no inferno. Vamos dar uma olhada aqui o que ele está falando? Descer no inferno. Cliquei na palavra Hades, tá? Local de habitação das almas, olha lá, o mundo inferior, o reino da morte. Então, assim, fica bem claro pra gente que essa passagem, que o inferno existe, é um local transitório onde as almas aguardam o juízo, tá? Uns para serem glorificados no último dia e outros para a condenação. Então, eu falo aqui de Cafarnaum, que Jesus fez cidades e maravilhas, e ele afirma que Cafarnaum desceria até o inferno. Então, atente aí pro Strong. Assim como Jesus pregou e testemunhou aqui na terra que ele é ungido do Senhor, assim ele o fez para as almas que estão no Hades quando desceu ao coração da terra. Vamos virar aqui. Esse projeto tá bonito. Tem que aproveitar para falar que tá bastante bonito.
Deixa eu colocar aqui do lado. Por esse motivo, olha aqui em cima, irmãos, deixa eu puxar 7. Por esse motivo, ele passou 3 dias no ventre da terra, no mundo dos mortos. Há alguns contextos onde a Bíblia nos mostra que o Hades existe e as almas dos que morrem vão para lá. Então aqui eu vou deixar vários textos para você, ó. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16. Aliás, Salmo 23 também fala do Hades. Se você parar para fazer uma análise, tem vários salmos que falam da morte. Não deixará minha alma presa no Hades, não deixará... Na verdade, no Antigo Testamento é Sheol, tá, irmãos? Quando você vê a palavra inferno, você dá uma buscada lá que você vai... Se você tiver um tradutor, senão você procura... no Strong, né, você vai ver que a palavra inferno significa Sheol. Por isso que eu falei que esse estudo aqui que nós estamos fazendo hoje, ele é um complemento do estudo do inferno. Então o irmão tem que ver para onde vai a alma daqueles que morrem. Inferno, Deus me livre, eu não quero ir para o inferno, Deus me livre. Não, irmãos, Hades é um local transitório, foi Deus quem criou o Hades, tá? Esse negócio de purgatório quem criou foi a religião grega, os filósofos gregos daquela época criaram o purgatório, a Igreja Católica abraçou essa ideia, e aí montou esse processo todo. O Dr. Rodrigo Silva tem um vídeo dele que ele explica bastante isso. O que eu quero dizer é que o Hades existe e Deus criou o Hades com uma divisão. A alma chama-se seio de Abraão. Jesus tem aquela parábola que ele explica sobre o seio de Abraão. E do outro lado fica as almas que já entram em condenação no Hades. Tá? As almas que já começam a passar tormento no Hades. No meio é dividido por um abismo, que é o Tártaro. O seio de Abraão é local de consolo. Por que seio? Seio, a criança no seio da mãe, é local de conforto, consolo, cuidado, proteção. Então quando você morre, você já vai para um local ser consolado. Você já tem a presença de Deus habitando em você, fluindo em você 100%. Você já não tem o limitante do corpo do pecado dessa morte que Paulo fala. Amém? Vamos seguir aqui? Então aqui tem alguns contextos que provam que o Hades existe, tá? Olha lá, olha essa passagem que linda. Sabereis que eu sou o vosso Deus, quando eu vos abrir a vossa sepultura. Ezequiel 37. Sabe o que acontece? Essa passagem aqui está falando do Vale de Ossos Secos. Tem um estudo meu no canal chamado O Vale de Ossos Secos e o Arrebatamento da Igreja. É lindo esse estudo, meu Deus. O irmão tem que assistir esse estudo. Quando os ossos se põem de pé, ele fala, profetiza para ele, filho do homem, para que entre espírito de vida neles e eles voltem a novamente habitar. E aí o profeta profetiza e o Espírito volta para ele. E aí tem um versículo na sequência que fala assim, e vós saberei que eu sou o vosso Deus quando eu vos abrir a vossa sepultura. Ele está colocando no futuro. Vocês vão saber que eu sou o Deus de vocês quando eu abrir a sepultura de vocês. Aí vocês vão sacar quem é o Deus de vocês. Meu, é lindo. Esse versículo é lindo. Me arrepia toda vez que eu vou estudar isso. Aliás, muitas vezes que eu estou fazendo esses estudos, eu sou visitado por Deus e choro. É assim, é tremendo. As almas no terceiro céu. Bom, agora eu vou precisar desmontar a teologia do céu, tá? Aquelas pessoas que falam que quando a gente morre, a gente vai para o céu e etc. Então vamos lá. Aliás, antes de fazer isso, eu quero parar aqui para pedir perdão para os irmãos que acreditam que os irmãos vão para o céu. Eu vou morrer, eu vou para o céu. Amém. Isso chama-se exegese. É um entendimento do texto diferente do meu, tá bom? Então a sua exegese é que quando você morre, você vai para o céu, você vai para o paraíso, para o seio de Abraão, porque quando Paulo diz lá em Efésios 4, eu não sei qual versículo agora nós vamos passar aqui, quando subiste, levaste cativo ao cativeiro, tá bom, irmãos, eu entendo essa exegese sua, vou mostrar a minha exegese e eu peço perdão se eu de alguma forma aqui no meu estudo acabar ofendendo o irmão. Então não é para ofender, a ideia aqui é que a gente estude junto e se aprofunde na palavra do Senhor, amém? E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você curtir esse vídeo agora, dá uma pausa aí, curte aí, compartilha o vídeo aqui no final e se inscreve aqui no nosso canal também, tá bom? Vamos fazer uma outra pegadinha no final desse vídeo para as pessoas lerem os comentários também e ficarem curiosas, né? Vamos pensar num texto, até o final eu vou pensar num texto aqui pra gente fazer juntos, tá bom? Aí você comenta, quando você comenta aquele texto, igual eu coloquei no outro vídeo, anomia não. Aí a minha mãe tava vendo o vídeo e falou, não, por que o pessoal tá comentando anomia não? Eu falei, veja o vídeo inteiro. Aí ela viu o vídeo inteiro e falou, nossa, que benção esse estudo da eternidade. Eu falei, então, tá vendo? Ela tem que assistir o vídeo inteiro. Vamos lá? As almas no terceiro céu. A passagem de Apocalipse 6:9 é utilizada para dizer que as almas debaixo do altar são as almas dos mortos em Cristo. Elas estão lá porque Cristo levou o cativo ao cativeiro. Então, assim, é utilizado essa frase de Apocalipse 6:9. Vamos ler essa passagem? Espera só um minutinho. Pronto. Tá aqui. Quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então, assim, quem prega a doutrina do céu fala que esse altar que abriu o quinto selo, ainda não aconteceu o arrebatamento. Eu vi a alma daqueles que estavam debaixo do altar. Fala que esse altar está lá no céu. Mas vamos entender aqui, olha só. Vamos lá, é preciso entender o tabernáculo de Moisés para vermos que o altar que o Apocalipse fala está no pátio, fora do lugar santo, ou seja, ficava no pátio externo e nas divisões do tabernáculo, aponta esse altar como a terra, onde vivem os homens. O altar que fica dentro do local santo, portanto, é o céu. Então podemos afirmar que o primeiro altar que as almas clamavam é a terra. Então é o altar de sacrifício, ele ficava lá no pátio, do lado de fora. Tá? Onde que é o local de sacrifício do homem hoje? Aqui na terra. Quando você não aceita o pecado, quando você luta contra o pecado, quando você sacrifica a sua carne, aonde que é o local de sacrifício? Terra, ok? Céu não é mais local de sacrifício, amém? Essa passagem está apontando para a terra. Então, podemos afirmar que o primeiro altar que as almas clamavam em Apocalipse 6:9 é a terra. Se estudarmos o tabernáculo de Moisés, deixa eu fazer um parênteses aqui, vou fazer um jabá. Canal Tabernáculo Sagrado do irmão Anderson, tá bom? Eu vou deixar um link também na descrição desse vídeo para você pegar esse PDF que tá lindo. Vou deixar um link também para playlist, são 4 ou 5 vídeos de 5 ou 10 minutos do irmão Anderson, uma benção. Eu assisti essa semana para poder concluir algumas teses que eu estava montando aqui, e o irmão Anderson, ele fala quietinho, mansinho, mas esse irmão é uma metralhadora, irmãos, ele é uma benção. Se estudarmos o tabernáculo de Moisés, Anderson, tá aí o jabá, hein? Se estudarmos o tabernáculo de Moisés, podemos perceber isso com maior facilidade. Agora precisamos desfazer a doutrina do que quando morremos vamos para o céu, como a passagem de Paulo de Efésios 4:8, lembra que eu falei? Subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, como se Jesus tivesse subido aos céus e levou a alma dos que estavam mortos em Cristo ao terceiro céu. E terceiro céu também não está nem nesse versículo, é porque Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não era lícito de contar. Se Jesus fosse levar as almas aos céus, estaria ao menos testificado em mais 1 ou 2 profetas. Lembra do que nós falamos? O Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então tudo que a gente olha em Apocalipse, tudo que a gente tem dúvida, é só a gente olhar nos profetas. Deus testifica, porque Deus fala, vós sois as minhas testemunhas. Qual que é a testemunha hoje ocular do Senhor Jesus Cristo? As Escrituras, porque as Escrituras foram os homens daqueles que viram, contemplaram e escreveram. Então, vamos dizer assim que uma testemunha, né, essa grafia que nós temos, esse verbo que nós temos, é a testificação do Senhor Jesus Cristo. Nós não vimos, mas nós temos a testificação dos Atos dos Apóstolos, ok? Então, vamos lá. Então, tem que estar nos textos dos profetas ou na lei. E não vemos isso em nenhum outro lugar na Bíblia, o que nos chama a atenção, então, para uma interpretação correta dessa passagem. Então, pesquisando por essa palavra cativo ou cativeiro, achamos aonde? Salmo 68:18. Vou dar uma pausa aqui novamente para abrir a Bíblia, quer ver? Olha lá, Salmos, então está em Salmo 68:18. Ó, subiste às alturas, levaste cativo ao cativeiro. A mesma coisa, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo fala. Entendeu? Levaste cativo ao cativeiro, recebestes homens por dádiva, até os mais rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Está falando aqui, na verdade, da redenção do homem, da ascensão do Senhor Jesus Cristo, né? Vencendo o pecado. Agora, então, por que subiu e levou cativo ao cativeiro? Quem que é o cativeiro? Né? Porque cativo ao cativeiro parece que levou o cativo ao cativeiro. O terceiro céu não é cativeiro. Não faz sentido. Subiste aos céus e levaste cativo ao cativeiro. Mas se o terceiro céu é o paraíso, então por que é o cativeiro? Vamos dar uma olhada? Porque a exegese está fraca. Ó. Então eu coloquei aqui, ó, subiste às alturas, levaste cativo ao cativeiro. Ah, tá, eu estou citando o Salmo 68, e aí eu vou aqui, ó, na conclusão. Então podemos crer que o cativeiro do homem é a morte. Em Deus está nosso escapar da morte. Veja o que Paulo fala aos Romanos, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21 e 22. Então, qual que é o cativeiro do homem? A morte. Né? Então, assim, em Deus está a escaparmos da morte, como diz lá em Salmos. Em Deus está a escaparmos da morte. Qual que é o cativeiro do homem? A morte. Salmos está falando 68, 18. Está falando que o cativeiro do homem é a morte. Por isso que ele fala, em Deus está a escaparmos da morte. Por que Paulo fala? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Corrupção é pecado. Pecado é a morte.
Esse é o salário da morte. Então, logo, a exegese correta é que as almas dos homens ficam no Hades e de lá aguarda o dia da ressurreição. Como a gente vê em Apocalipse, ao toque da 7ª trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, aqueles que desceram à sepultura. A palavra sepultura é Quebec, no grego. Amém? Salmos das profundezas do Hades. Eu deixei uns salmos aqui que você percebe que o salmista está trazendo algo muito profundo. Olha lá. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas, se observares, Senhor, as iniquidades. Tem que ler esse salmo, irmão, lê esse salmo que ele é lindo. Se eu não me engano, ele tem 9 ou 10 versículos e mostra que é o salmo das profundezas do Hades. Amém? A promessa da ressurreição. Bom, então a gente já viu alguns pontos aqui importantes nesse estudo, né? Então vamos ver agora a promessa da ressurreição, porque a gente sabe que a morte é a separação abrupta do corpo, a gente falou que a gente não deve colocar toda a nossa esperança nessa vida, nessa terra, tá? Porque esse corpo é um corpo passageiro, esse corpo não é a nossa habitação final, a gente já sabe que o corpo é invólucro da alma, ou seja, eu não sou esse corpo não me define, esse corpo em si só, ele não me define. Então assim, o que me define é o meu caráter e Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade. Amém? Então agora vamos ver a promessa da ressurreição para terminar. Ezequiel 37, Deus nos promete, vós sabereis que eu sou vosso Deus quando eu vos abrir a vossa sepultura. Citei de novo porque eu amo esse versículo. Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. Lembra disso? Falando antes de ressuscitar Lázaro. E eu ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus. Amém? Poderíamos citar mais de uma dezena ou até uma centena de versículos onde a Bíblia nos é prometido a ressurreição dos mortos. Então, temos a promessa de Deus que estaremos com Ele para sempre. Seremos a sua propriedade particular. Olha a beleza dessa promessa, casados para sempre com Deus e nada mais nos separará do seu amor. E aí eu vou deixar aqui então um alerta. Viva na esperança, na fé do Filho de Deus. Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça, e nós alcançaremos nossa justificação também pela fé em Jesus Cristo. Faremos parte do seu governo, que não passará, e viveremos para sempre um reino de justiça e paz. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Esse estudo está maravilhoso. Eu fiz o estudo do eterno amor de Deus. Eu fiz o estudo da redenção. O objetivo principal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é transmitir redenção. Recebi uma enxurrada de comentários assim maravilhosos, testemunhos de pessoas que abriram os olhos para o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu deixo o desejo pela eternidade para alertar você que o nosso corpo ele é findável, a nossa alma é infindável, nós somos seres eternos feitos por Deus. A centelha de Deus está dentro do homem. O homem nasceu para andar com Deus para sempre. E nós não morreremos nunca, jamais. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que são lançados no lago de fogo, enxofre, eles ficarão lá pela eternidade. Irmão, pensa uma coisa, se não for um fogo queimando, tá? Literalmente, pensa a sua consciência queimando e te acusando todo dia que você acordar. E eu não acredito que lá vai ter sol, lá eu acredito que vai ser um lugar apático, tá? Sem sentimentos, um local sem claridade. Eu penso até em escuridão, porque as trevas merecem a escuridão, né? As trevas fazem tudo aquilo que está no oculto, por isso que a Bíblia fala em João que Jesus era a luz dos homens, a luz do mundo, ele é o sol da justiça, ele veio para os homens, mas os homens preferiram suas obras más, porque a luz mostrava as obras más, então os homens correram para a escuridão novamente, e é isso que as pessoas fazem. O pecado é gostoso, o pecado é maravilhoso, então eles se afastam do Evangelho do Senhor, eles se afastam das leis morais de Deus. Por quê? Para ele fazer tudo aquilo que ele quer fazer em secreto. E hoje, a palavra rema do mundo hoje é o seguinte, vamos fechar as igrejas, vamos abolir esses religiosos malucos, esses caras são doidos, porque eles não querem ter limite, eles não querem falar assim, você não pode fazer isso, você não pode ver pornografia, você não pode pecar, você não pode adulterar, você não pode roubar, entendeu? Eles querem ter direito de fazer aquilo que eles querem. Então a igreja hoje é uma pedra no sapato da humanidade. E a palavra rema dos caras é: viva sem fronteiras, faça aquilo que você quer. E eu tenho aqui um alerta para mim primeiramente, porque essa palavra veio diretamente para mim antes de entregar para vocês e para vocês. Vamos viver os melhores dos nossos dias na presença do Senhor, guardar as suas leis morais, entender que Deus é um Deus que nos amou desde a eternidade passada, entender que o objetivo principal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é transmitir redenção e não prosperidade, como tem se pregado por aí. O desejo pela eternidade, a busca do homem é entender o mistério da vida.
Entender que esse corpo aqui é um corpo transitório e passageiro, e Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade, para aquilo que havemos de nos tornar, que é a nova Jerusalém que descia do céu, revestida de poder e glória, de pedras preciosas, de toda a maravilha e a beleza da presença, da teontologia do Senhor, o ser especial que é o ser de Deus. Amém? Deus abençoe você. Se você chegou nesse estudo até aqui, vamos deixar uma palavrinha para deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha, e vamos deixar uma palavra, quer ver? Ó, eu acho que aqui, deixa eu voltar aqui na página 1, olha só, se você puder me abençoar, isso vai ser muito legal. Vamos deixar essa palavra aqui, fôlego de vida em hebraico, que é Neshama. Eu vou até escrever aqui, deixa eu ver. Neshama. Eu acho que é assim, tá certo, é assim mesmo. Ó, vou deixar em vermelhinho aqui, né? Vamos aumentar essa frase aqui, vamos colocar aqui, ó. Neshama, tá vendo aí? Neshama. Amém. Legal. Então vai ficar assim, ó, Neshama. Neshama significa fôlego de vida, a centelha que Deus assoprou nas narinas do homem, e o homem passou a se tornar ser vivente. Vamos deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha. Se minha mãe ver esse estudo, ela vai falar assim: filho, o que o pessoal tá escrevendo Neshama? Tem um monte de judeu lá. Não tem nada, mãe, aquilo lá significa fôlego de vida, vai estudar, entendeu? Aí vamos fazer o pessoal ficar curioso para eles estudarem junto com a gente, amém? Se esse estudo te abençoou, eu vou pedir aquela coisinha que todo mundo pede no final dos vídeos aqui: se inscreve no nosso canal, continua abençoando a gente, nossos estudos estão indo muito mais longe graças a você. Eu sou grato a você, Deus abençoe você, Deus encha você de sabedoria, multiplica a sua sabedoria essa semana, em nome de Jesus, e até o próximo Papo com Deus.